E o perfil Zorrinha criou a seleção do Nordeste só de jogadores da Série A do Brasileiro, ou seja, jogadores que jogaram no Vitória, no Bahia e no Fortaleza. Será que a torcida do Fortaleza vai concordar com essa seleção? Vamos ver daqui a pouco, tá? E o jornalista da Jovem Pan, Bruno Prado, vai falar sobre a SAF do Bahia. Tem coisas que ele fala que eu concordo. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada na seleção do Nordeste, escolhida, eleita pelo perfil Zorrinha. E aí vocês estão vendo de cima para baixo, né? Seleção do Nordeste, Série A 2024, goleiro João Ricardo, realmente não poderia ser outro, né? João Ricardo vem numa fase muito melhor do que o Marcos Felipe vinha no Bahia e do que o Lucas Arcanjo também vem aí no Vitória, né? Então o João Ricardo é o goleiro. Depois de João Ricardo, vamos para a zaga. Do lado direito nós temos Gabriel Xavier e do lado esquerdo, Wagner Leonardo. Lembrando, gente, que é do lado direito na visão do goleiro João Ricardo, né? Então, na visão de João Ricardo, o defensor direito é o Gabriel Xavier e o defensor esquerdo é o Wagner Leonardo, beleza, gente? Então, depois nas laterais, nós temos Santiago Arias de um lado, na direita, e Luciano Juba na esquerda. No meio de campo, nós temos na parte direita Hércules e na parte esquerda Jean Lucas. E mais adiantado, Everton Ribeiro e Mateuzinho. E no ataque nós temos Moisés jogando pela ponta esquerda e Alejandro do Vitória pela ponta direita. Parece que nessa seleção a gente não tem aquele centroavante de ofício, né? Aquele cara que fica realmente ali plantado na área. Mas aí a gente tem João Ricardo, Fortaleza, Gabriel Xavier, Wagner Leonardo, Bahia e Vitória, Santiago Arias e Hércules, Bahia e Fortaleza, e do outro lado Luciano Juba e Jean Lucas, ambos do Bahia. No setor mais ofensivo, Everton Ribeiro de um lado, Mateuzinho do outro, a dupla Bavi, e também temos Alejandro do Vitória e Moisés do Fortaleza no ataque. E quando eu falei no começo desse vídeo que não sabia se a torcida do Fortaleza gostaria dessa seleção, é que nitidamente nós temos menos jogadores do Fortaleza, né? Porque assim, a gente tem o goleiro João Ricardo, um jogador, aí a gente tem Hércules e Moisés, 3 jogadores. Realmente o Fortaleza ficou em quarto lugar da Série A, né? E tem apenas 3 jogadores na seleção do campeonato: João Ricardo, Hércules e Moisés. Lembrando, gente, não é uma seleção oficial não, tá? É uma brincadeira aí que o Zorrinha fez. Eles montaram a seleção do campeonato que eles acham que é de clubes de Série A. É apenas a opinião do perfil Zorrinha. Eu trouxe aqui pra gente gerar um debate, achei interessante, tá? Então nós temos aí 3 jogadores do Fortaleza. Nós temos Santiago Arias, Gabriel Xavier, Juba, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Nós temos, 5 jogadores do Bahia na seleção e temos Wagner Leonardo, Mateuzinho e Alejandro. 3 jogadores do Vitória. Então nós temos 5 jogadores do Bahia nessa seleção, 3 do Vitória e 3 da equipe do Fortaleza. E aí completam 11 jogadores, né? Você deixa aqui a sua opinião. Mas começou de novo. O antigo Botafogo, o antigo Vasco, o antigo Cruzeiro acabaram. Eles chegaram num limite que foram destruídos. E estão tentando começar de novo. Por isso que eu discordo sobre Cruzeiro e Bahia. Eu até coloquei isso hoje de manhã nas redes sociais. Para mim, a cobrança feita em cima de Bahia e Cruzeiro, ela é muito maluca. É uma coisa desproporcional e meio sem noção das próprias torcidas. Para mim, Cruzeiro e Bahia evoluíram esse ano, dentro de um projeto de SAF que está começando agora. O próprio Botafogo, o primeiro ano de SAF foi 2022. Eles ficaram em 10º lugar. Primeiro ano com o Textor foi 22, 10º. Em 23, segundo ano, surpreendeu, brigando pelo título, e teve uma queda, não conseguiu conter. Esse aqui é o 3º ano. A conquista vem no 3º ano e até vem rápido. É até rápido. Normalmente uma conquista como essa viria, sei lá, depois de 5, 6 anos. Foi rápido até. O Cruzeiro e o Bahia, se comparar com o ano passado, eles deram passos à frente. Bahia, na última rodada, brigando para não cair. O Bahia, como o Vamp falou aqui, o último jogo do ano passado, ele só não cai porque o Santos perde pro Fortaleza. Ele venceu o Atlético Mineiro, mas se o Santos ganhar do Fortaleza, ele cairia, mesmo vencendo. Então,
Ano passado foi o primeiro ano de SAF. Em 22, há 2 anos, o Bahia estava na Série B. Em 23, voltou à Série A. Primeiro objetivo quando você volta, não cair. Não caiu, o objetivo alcançado. Segundo ano, que é agora, 24, dá um passo à frente. E deu. O Bahia ficou em 8º lugar. O Bahia ficou entre os 10 primeiros do campeonato inteiro. O Bahia fez a sua melhor campanha na história dos pontos corridos do Bahia. O Bahia vai disputar uma Libertadores que ele não disputa desde 1989. E quem ouvia o torcedor do Bahia nos últimos anos achava que o time estava sendo rebaixado de novo. O Bahia não correu risco em nenhum momento e vai disputar uma Libertadores. E fez a sua maior pontuação nos pontos corridos. Como é que esse ano é ruim? É uma loucura, uma coisa de achar que é mágica isso aqui, de achar que porque o Grupo City comprou, vai vir o Haaland, o De Bruyne, o Guardiola e vai virar o maior time do mundo. Isso é loucura. Muito bem, pessoal. Vocês ouviram aí o jornalista da Jovem Pan, Bruno Prado, falando sobre a SAF do Bahia, né? Ele citou aí alguns outros clubes também. Esse áudio está cortado somente na parte que interessa, que é a parte do Bahia, né? Que ele também chegou a falar de Botafogo, do Cruzeiro e tudo mais. Mas vamos ao que interessa, que é a parte do Bahia, né? O Bruno Prado, ele tem razão, gente. Eu acho que em determinado momento houve aí uma cobrança muito grande da torcida do Bahia. Aliás, mais do que cobrança, porque assim, eu vou ser sincero, tá? Eu cobri muito Fortaleza e Bahia esse ano, muito. Além de Sport, Vitória, Ceará, mas Fortaleza e Bahia, esse ano eu cobri bem mais do que cobri no ano anterior, 2023. Eu notei que a torcida do Fortaleza cobrou muito mais ao Fortaleza no começo da temporada do que a torcida do Bahia cobrou ao time do Bahia no final desta temporada. Eu arrisco a dizer que a torcida do Bahia é um pouco mais passa-pano do que a torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza passou muito menos pano e não adianta ficar chateado comigo não, tá? A torcida do Fortaleza realmente cobrou muito mais do time lá no começo da temporada do que o pessoal do Bahia cobrou este ano, no final da temporada, tá? Por que talvez o pessoal do Bahia cobrou menos? Tem um motivo, né? Muito possivelmente porque já tinha visto o primeiro turno quase que perfeito do Bahia e o Bahia sempre teve ali no G6, G8 da Série A do Brasileiro. O Bahia nunca ficou na 9ª colocação, na 10ª, na 11ª, não. A pior colocação que o Bahia teve este ano na Série A foi o G8. Claro, eu tô falando a partir do momento que o Bahia pegou tração, né? Não tô falando no começo do campeonato, primeira, segunda rodada, não tô falando disso. Eu tô falando a partir do momento que o Bahia se estabilizou ali entre os melhores e nunca mais saiu. Tanto é que foi beneficiado aí por ter ficado na 8ª colocação. O Bahia, o Cruzeiro e o São Paulo foram beneficiados com Libertadores, não só na fase de grupos, como na pré-Libertadores, né? Isso também é uma realidade. Mas foram beneficiados porque fizeram pontuação para serem beneficiados, ok? Então talvez, por este motivo, a torcida do Bahia meio que deu um desconto. Mas eu vi também torcedores do Bahia se queixando muito do time e tal. Por uma parte, eu até considero as queixas honestas, porque realmente o Bahia fez o primeiro turno muito bom e de repente no segundo turno foi ladeira abaixo, tanto que o segundo turno do Vitória foi melhor do que o do Bahia. O Vitória, que estava na zona de rebaixamento no primeiro turno, conseguiu uma sequência de vitórias muito boas e o Vitória fez um retorno melhor do que o Bahia. No geral do campeonato não, porque o Vitória ficou na 11ª colocação e o Bahia na 8ª, mas no retorno o Vitória fez um retorno melhor do que o Bahia. Então isso mostrou a queda do Bahia no campeonato. Já no caso do Fortaleza, os torcedores do Fortaleza cobraram muito do Fortaleza porque no comecinho do ano perdeu o campeonato estadual para o Ceará, perdeu o tal hexacampeonato e na Copa do Nordeste, apesar do Fortaleza ter sido campeão, o Fortaleza foi muito mal na fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Ficou em segundo lugar do grupo, perdendo para o Bahia foi o primeiro assim disparado, se não me engano o Bahia teve 18 pontos o Bahia teve 18 pontos e o Fortaleza 8. Porque, se não me engano, foi o Picos, né? O Picos ou foi o Altos? Eu acho que foi o Picos do Piauí. Não me lembro. Teve um time que foi o último colocado do Grupo A, que era o grupo do Sport e do Ceará. Esse time ficou com 10 pontos, não se classificou para a fase seguinte da Copa do Nordeste, mas o Fortaleza, que foi o segundo, com 8 pontos no Grupo B, se classificou. Então isso gerou um debate lá no começo do ano sobre o regulamento do campeonato e tal. Ou seja, o Fortaleza foi segundo do Grupo B da Copa do Nordeste, e teve 2 pontos a menos do que o último colocado do Grupo A. Então você veja como o Grupo A estava muito mais equilibrado do que o Grupo B, né? Então houve muita cobrança da torcida do Fortaleza nesse sentido. Depois o Fortaleza, assim, engrenou uma sequência aí de vitórias e de colocações no Campeonato Brasileiro que a torcida ficou mais de calma, né? Tanto é que o Fortaleza conseguiu terminar na 4ª colocação. O Fortaleza foi direto para a fase de grupos. Mas o que o Bruno Prado falou aí sobre a SAF do Bahia é verdade.
É verdade. É o segundo ano, tá? De SAF do Bahia. Toda a gente fala que o ano passado é ano zero. Não, gente. Só quem fala que o ano passado foi ano zero são vocês do Bahia. Porque vocês engolem, ó, a corda. Engolem corda do chefão lá do Grupo City. O cara chega, não, esse ano é ano zero, viu? Ano zero, né? Vivo, inteligente, diz logo que é ano zero. Mas não é ano zero nada. O ano passado foi ano 1. Todo mundo fala que é ano 1, gente. Todo mundo que não é Bahia fala que é ano 1. Porque foi o primeiro ano realmente da SAF do Bahia, do Grupo City no Bahia. E o Bahia realmente brigou para não cair. Este ano já foi, ó, muito melhor, né? Tudo bem, perdeu o Campeonato Estadual, perdeu a Copa do Nordeste, tiveram ali uns tropeços, não consegue vencer São Paulo e Flamengo. São detalhes aí que o Bahia vai ter que cuidar pro próximo ano. Tem que vencer o Flamengo e o São Paulo, né? Ok? E muito possivelmente no próximo ano o Bahia vai ter a responsabilidade de ser campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste. Porque já é hora, já será o terceiro ano seguido com SAF gastando muito dinheiro e o Bahia, os outros 2 primeiros anos não venceu a Copa do Nordeste. Aliás, venceu um título apenas que foi o estadual com o Renato Paiva. Então, 2025 será um ano de muito mais cobrança e muito mais responsabilidade para o Bahia. Porém, o Bruno tem razão. Já houve uma melhora significativa. O Bahia esse ano terminou na 8ª colocação. Depois de 30 e já vai bolinhas anos, o Bahia volta para a Libertadores da América, mesmo sendo numa fase pré-Libertadores, né? Então o comentário do Bruno, ele é muito assertivo, tá? Você, deixa aqui teu comentário. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!